ele abre uma tela como essa daqui. Nessa tela, tem essas lições iniciais. Se você quiser fazer, vai ajudar você entender mais do programa, porque cada uma dessas lições aqui, ó, que tem, ele explica passo a passo, dá para enxergar aí tudo, passo a passo, como construir um problema dentro do software. Por exemplo, ó, construir uma rede e fazer a solução em performance, né, e uma análise em regime permanente. Shared state é regime permanente. O que é regime permanente, gente? Lá dentro, ó. Regime permanente. Esse é o tempo. E essa é a vazão. No regime permanente, o que acontece com a vazão no tempo? Constante ou variável? Constante, tá? Uma rede no regime permanente. Professor, não sei inglês. Tem o Google Translator, mas mais que o Google Translator, tem os passos certinhos de como você pode fazer. Ó. Tá? Se você descer aqui, ó, ele vai falar, ó, criando um novo projeto. Aí é só você faz igual o Lula. Tá? O Lula não sabe ler, mas ele olha as figuras. Você sabia disso? É uma brincadeira de mau gosto, mas ele vai seguir as figuras e você vai construir uma rede e ela vai analisar em regime permanente. Tá certo? Tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou construir uma rede sobre uma foto aérea lá da Zona 5. Se estiver aqui funcionando na internet, a gente pode escolher uma outra. Que essa da Zona 5 a gente escolheu de manhã, estava meio lento. A gente pode escolher até da cidade de vocês. E sobre essa foto, eu vou lançar minha redistribuição de água e vou calcular ela. Tá certo? Vou dimensionar ela. Quem fez essa disciplina já o ano passado, sabe que você fez essa parte meio na mão. Era umas quadras lá que você tinha que fazer. Hugo, presta atenção, você... Abriu o programa... vou criar um novo arquivo, então ele vai abrir um novo projeto. Veja que abriu uma aba aqui, ó. Vendo essa aba? Nessa aba é onde nós vamos desenhar. Essa barra de ferramentas aqui, ó, ela mostra todas as coisas que você tem em uma redistribuição. Então tem a tubulação, tem os nós, tem os hidrantes, tem um tanque, tem um reservatório. Qual é a diferença entre um e o outro? Esse é aberto e esse é fechado. Então esse fechado ele pode ser pressurizado. Tem uma carga de fluxo periódico, tem bomba de velocidade variável, tem um conjunto de bombas, tá? É uma estação elevatória, tem uma turbina que coleta, tem as válvulas, vários tipos de válvula. Tá? Então, tudo que você precisar para fazer um projeto de uma redistribuição de água, você vai ter aqui. Primeira coisa que você tem que certificar, então você entra lá em ferramentas, se vocês quiserem ir anotando, options, você vai certificar que a unidade que você está trabalhando é um sistema internacional. A primeira vez que você instala o programa, por default, né, ele vai vir sistema americano. Então você vai ter que mudar do sistema internacional, do sistema americano para o sistema internacional. A mesma coisa aqui, né? E uma outra coisa é, se você, no caso, a minha sugestão é que você trabalhe com uma foto aérea da sua cidade e desenhe sobre essa foto a sua rede. Se você não quiser trabalhar, eu estou explicando aqui genérico, estou explicando, dando uma aula de AutoCAD para você. Se você não quiser trabalhar sobre uma foto aérea, sobre um DXF, sobre uma máscara, e você quer entrar com os dados na mão, você tem que mudar aqui, ó, de Scaled para esquemático. E daí quando você desenhar, você vai ter que colocar e informar os comprimentos das tubulações. Entenderam a diferença?
Vou mostrar para vocês como que seria isso. Professor, tem que mudar a foto do Word lá para o ano, né? Como? Tem que torcer a foto do Word quando você está falando aí. Nós vamos ajustar a escala do Word para saber que a escala do Word é a escala que a gente está trabalhando aqui. É isso que eu vou ensinar. Ó, eu vou entrar no Earth aqui, ó, tá? Eu estou no Earth, lá na zona Não 5. da escala, falando das coordenadas. Porque ela vai, a imagem está torcida, né? Tem que torcer ela para o projeto, não. Dá para esperar? Ó, Dá. Você vai ver certinho como a gente... Não foi para ser mal criado, é que faz parte do que a gente vai fazer, tá certo? Aí você vai verificar como que será feito. Aí você vai entrar no Earth, vai pegar essa imagem, eu vou ensinar, vai salvar, vai importar ela lá, e aí a gente vai ver que a escala a gente tem que certificar que o método no Earth é o método no AutoCAD, do AutoCAD. Garantindo isso, toda vez que você fizer um risco lá, tudo que você riscar está em escala. Entendeu? Beleza? Bom, vou mostrar para vocês o que é a diferença de projetar em escala e projetar em esquemático. Ó, nós estamos na opção em escala. Então, se eu venho aqui e coloco um nó, outro, eu cliquei com o botão esquerdo nesse pipe e automaticamente eu estou criando o pipe e as junções, tá? Dou Enter, está feito. Quando eu estou trabalhando em escala, então se eu vir aqui dar um clique duplo no tubo, ele vai mostrar qual é o comprimento desse tubo aqui, ó, para mim. Só que eu não consigo editar, ó, tá vendo? Ó. Viu? Essa distância do tubo 1, que é esse pipe, são 30 metros. Se eu puxar aqui, ó, ele vai alterar para 43. Se ele não tivesse na forma de escala, tá? Vou criar um novo agora, vai abrir uma aba, eu estou no outro desenho, e agora, ao invés de eu trabalhar em escala, eu vou trabalhar esquematicamente. E vou ver qual que é o tamanho do meu tubo. E aí? Comprimento do tubo, 0. Tá certo? Se eu colocar aqui que o meu tubo tem 100 metros, ele vai ficar 100 metros, independente do que eu fizer aqui, ó. Tá? Eu posso diminuir, ó, e posso esticar esse nó aqui, ó, desse tamanho que eu quiser. Se eu voltar no meu tubo 1, em vez de ficar o tamanho dele, ele continua com 100 metros. Os outros também você vai ter que informar o tamanho dos tubos. Então, a figura, quando você está trabalhando esse tipo esquemático, é o que está dito lá. Ela só tem uma função esquemática. Você imputou os valores dela. E você quer ter as informações dos comprimentos. Tá certo? Você vai colocar. De maneira geral, a gente trabalha desse jeito aqui, ó. Quando você mexe, o tamanho do tubo vai mudar. Entendeu? Entendeu, Hugo? Aqui, então, é saber onde nós vamos lançar a nossa rede. Então, se não tiver funcionando a internet, tá? Maringá. Fala uma outra